Obrigado. Obrigado. Graça e paz a todos. Amém. Obrigado, irmão. Para mim é sempre um prazer muito grande poder estar aqui e pela primeira vez no culto da palavra. Eu me sinto muito honrado, ok, de poder fazer parte deste momento. Bom, nos últimos 5 dias, uma temática tem tomado conta do meu coração. O tema dos últimos dias que eu tenho falado, eu tenho feito uma live às 9 horas da manhã, cujo tema é vozes. Vozes. O plural de voz. Vozes. E pautado nessa temática, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Eu separei 5 momentos onde vozes foram direcionadas e cada uma delas buscava retirar de seu ouvinte uma decisão, uma atitude. E o tempo inteiro nós estamos num ambiente onde queremos receber uma direção, um norte, buscarmos saber se aquilo que nós vamos fazer é da vontade, é do agrado de Deus, porque entendemos a responsabilidade que há nas ações. A Bíblia traz consigo um princípio de semeadura, dizendo que tudo aquilo que nós semearmos, nós teremos que colher. É importante também entendermos que Deus nos deu faculdades mentais, direitos de escolha, e que a maior parte das decisões da nossa vida, nós não precisamos consultar a Deus para tomar essas decisões. Você não precisa perguntar a Deus que horas você levanta, se você deve ou não escovar seus dentes, ou pentear seu cabelo. Você não precisa perguntar a Deus se hoje vai vestir uma camisa amarela ou azul, se você vai almoçar ou não. Normalmente, a maior parte das coisas que fazemos porque somos capazes de escolher. Mas é verdade que algumas decisões na nossa vida envolvem muito mais riscos. Algumas decisões na nossa vida são muito mais perigosas. E para essas decisões, nós precisamos ficar atento às vozes. Aquilo que vai buscar ser nos dito. Nem sempre com uma voz audível, nem sempre com uma vocalização de um ser humano. Mas quando esse momento chega, é como dirigir à noite, ou sobre chuva, ou sob neblina, ou numa estrada cuja qual você nunca dirigiu. É sempre melhor diminuir a velocidade. Se você não enxerga muito longe, evite a pressa. Se não há muita informação, diminua um pouco. Principalmente em áreas que podem te causar muitos danos, áreas que podem te causar muitos prejuízos. Algumas áreas da sua vida não toleram brincadeira, não toleram meninices. Se vai tomar alguma decisão nessas áreas, busque o máximo possível de informação, porque ela trará consequências para você. Não brinque com sua saúde, pois isso te trará grandes prejuízos. Não brinque com assuntos de sua intimidade, pois ela, se for exposta, pode trazer muitos prejuízos. Não brinque com a escolha de um cônjuge, isso pode causar muitos danos. Não brinque com dinheiro, com finanças. Não brinque com a escolha da sua caminhada de fé. Tem algumas áreas de nossa vida que requerem de nós muito mais atenção. E se você vacilar nessas decisões, você corre o risco de trazer para si um grande sofrimento.
Então, é importante você ficar atento nessas áreas da sua vida, porque se elas são perigosas, se pode trazer muitos danos, tem alguém que deseja que você sofra, que você se lasque, e vai tentar falar com você. Mas tem alguém que quer que você tenha vida em abundância. Tem alguém que quer que você vença. E esse alguém também vai tentar conversar com você. Tá certo? Então eu peguei aqui, não sei se vai dar para falar das 5, até porque quando a gente fala 5 tópicos, se os 2 primeiros for bom, você quer ouvir tudo. Mas você já viu aqueles caras? Não, porque eu tenho 7 coisas para falar contigo. E na segunda coisa você já se arrependeu de ter vindo no culto. E tu pensa, ainda tem mais 5. Sangue de Jesus tem poder. Tá certo? Então, vozes. A primeira voz que eu quero falar com você, deixa eu fazer um resumo. Meu amigo Marquinhos Menezes. Olha só. Deixa eu fazer um resumo, se não der para falar de todas, depois você vai atrás das informações. A primeira voz que nós vamos ver é uma voz na serpente. Uma cobra falante. Não é uma sogra. Aí é outra cobra. Tá certo? É uma cobra falante. Eu preciso que você posicione-se bem na frase, é o culto da palavra, então eu vou seguir o padrão. Tá certo? A voz não é da cobra. A voz está na cobra. A cobra não fala, tem uma voz nela. Entendeu? Então não diga, Eva deu ouvido à voz da cobra. Não. Eva deu ouvido à voz na cobra. Entendeu? Então a primeira voz é a voz na... Isso. A segunda voz é a voz na sarça, uma árvorezinha, pegando fogo, e sai uma voz do meio da sarça. Também não é a voz da sarça, é a voz na sarça. Isso. A terceira voz é uma voz de uma jumenta. É, os bichos falando. É ou não é? Olha que coisa legal. Então também não é a voz da jumenta, é a voz na jumenta. Isso aí. A terceira voz é uma voz que vem do... A quarta voz, perdão, é a... Estão ligados. Estava testando vocês. A quarta voz é a voz do nada. É uma voz que fala assim ao pé do ouvido. Uma voz narrada pelo profeta Isaías. Então ouvirás uma voz por detrás de ti. Pensa. Tu está andando, alguém fala assim. Esse pessoal da Bíblia era muito corajoso. Porque se eu estou perto de uma árvore e uma cobra fala, oi Cláudio, não vai dar tempo dela dar a instrução. Porque eu já corri. Um povo corajoso. Então a quarta voz é a voz do nada. É uma voz que vai falar simplesmente. E a quinta voz é uma voz que vem dos céus, dizendo, este é meu filho amado em quem eu me comprazo, tenho prazer. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso. O que der tempo para falar, eu falo. É melhor não falar tudo para conseguir voltar depois. A alma do itinerante ainda está em mim. Tá certo? Então vamos lá. Anote aí se você gosta de anotar, porque vai com a voz dessa tentando falar contigo. Você já está bem informada. É. Gênesis capítulo 2, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2, 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não
comerás, porque no dia em que dela, certamente morrerás. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção agora. Remova todos os obstáculos, ó Deus, e faça o que lhe apraz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Preste atenção, porque essa é uma informação bem interessante. Deus cria todo o ambiente, mas decide estabelecer um limite. Que limite era esse? A árvore. Por que ela está ali? Ela está ali porque o homem é colocado como o responsável administrativo sobre tudo aquilo que está diante de seus olhos. Ele é colocado acima dos animais, ele tem uma autoridade, mas muito grande. Todos os outros estão abaixo dele, mas tem alguém que está acima dele, e ele não pode esquecer disso. Então a árvore é um limitador. Todas as vezes que você olhar para aquela árvore, ela é o seu limite. De todas as outras você pode comer livremente, mas desta não. Está tudo certo. O texto vai percorrer e vai dizer que Deus olha e diz que não é bom que o homem esteja só. Faz a mulher. A dona Eva chegou. E agora Adão precisa dizer para ela como é que o negócio funciona. Entendeu? E aí é muito engraçado, porque me parece que a resposta, ou que o ensino, não é muito legal. A informação não chega, certo, de forma correta. Há algumas coisas, uma falha de conhecimento. E Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento, ou então rejeição dele. Porque não é só conhecimento, não. O povo peca por... O meu povo é destruído porque lhe faltou... Certo. Mas preste atenção. Quando vai falar dos sacerdotes no mesmo texto, diz que os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Então tem gente que perece porque não sabe, e tem gente que perece porque sabe, mas não está a fim de obedecer. Se lasca do mesmo jeito. Porque está assim de gente que sabe. Sim ou não? Mas finge que não, então é destruído do mesmo jeito. Está lá no mesmo texto, que o pessoal lê só, quem se lasca é o povo, mas o sacerdote também. Depois lê direitinho. Quer que eu leia para tu, sacerdote? O meu povo foi destruído porque lhe faltou, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Olha só. Então é importante você entender isso. Tá certo? E agora, o que acontece? Deus disse a Adão, e me parece que Adão transmite a Eva. Só que tem o Satanás. E tem uma serpentezinha que está dando um rolê lá, e o Satanás vai usar a serpente. Tá certo? Esqueça se era uma serpente, se tinha um fruto, como é que era. Esqueça isso. Pegue-se a mensagem. A mensagem é Deus estabelecer um limite e tem alguém que quer fazer com que o homem ultrapasse esse limite. Esse alguém é Satanás. Ele já está perdido e quer que você se perca também. Já foi para o inferno, mas está se sentindo solitário. Está afim de um chá com você e comigo. Eu juizei. Estou ocupado. Se você quiser ir, fica à vontade. Está crentinho lá, é. Tá certo? Tá rindo, mas tem gente que vai. É isso aí, rindo mesmo. Vai. Preste atenção. Como essa mensagem chegou, eu não sei. Eu não sei de tudo. Mas eu acho muito legal nós entendermos que a procura aqui é para saber o quanto Eva sabe sobre algo que é perigosíssimo. Qual é a qualidade da verdade que está sobre Eva?
É isso que vai ser questionado. E aí eu vou te mostrar em outros ambientes. Algumas coisas, em alguns treinamentos, e principalmente quando algumas pessoas vão ser treinadas para reconhecer notas falsas, normalmente, nunca se dá a essa pessoa uma nota falsa. Para que alguém reconheça uma nota falsa, você não precisa dar a ela uma nota falsa. Eu não sei se você já reparou alguns bancários, quando eles estão contando a nota, e de repente eles passam numa nota, e eles param de contar, e às vezes separam aquela nota. Eles estão tão acostumados a manejar a verdade, porque quando passa na mão dele algo que é duvidoso, ele separa para analisar depois. Se você quer vencer a mentira, não se preocupe com a mentira, conheça a verdade. A estratégia do diabo de contar mentira foi readaptada. O diabo hoje não conta uma mentira, ele conta uma meia. Isso aí. É importante nós entendermos isso. Então, quando você... Gênesis 3, não dá para colocar aqui? Eu vou devagarzinho aqui, como eu estou com tempo. E aí eu termino na hora que... Isso. Me ensinar meu horário aqui, eu posso... Não, faz assim não. Faz assim, ó. Nem sabe que hora passa a ser o ônibus. Aí você faz assim pro seu ônibus também, ó. Depois eu vou afeto, tô brincando. Vamos lá. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha. E esta disse à mulher: é assim que Deus, não comereis de toda a árvore do... Preste atenção. A serpente sabe o que Deus disse? Sim ou não? Sim, ela não está querendo uma informação. Ela está querendo testar o conhecimento de Eva. É isso. Gente, para pensar, é um culto da palavra. Vamos voltar lá e vamos imaginar. Os bichos tudo falavam. Aí Eva não estranhou, uma cobra falante, acabei de cumprimentar o sapo. Já está ali na frente. Certo, outro bicho que eu vou falar. Os bichos tudo falavam. Ou Eva era muito louca. Tá certo? Ou essa conversa precisa ser revista, precisa ser avaliada. Se foi, certo, com uma vocalização. Tá certo? Porque as vozes nem sempre, ok? São ditas. Às vezes elas são colocadas na nossa mente. Sim ou não? Isso. É algo que é tão forte que criou em você um poder de ação. Nós costumamos chamar isso de uma voz que me impulsionava a fazer isso. Mas o que essa voz quer? Isso é que é importante. A voz quer saber o quanto Eva sabe. Não, é assim que Deus disse: de toda árvore comereis livremente. Você pode colocar para mim, por favor, Gênesis, capítulo 3, verso 17. E Adão disse, portanto, não, espera um minutinho, 3, de toda árvore do jardim comerás, espera um minutinho, deixa eu só, é o 2? Então bota, é porque eu acabei botando só o versículo, certo? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente. Então agora o verso 3, perdão. Isso, capítulo 2, é isso? Capítulo 2, verso 3. 16?
2,16. Oh, Jesus. Bota o 4, eu preciso que ela vá adiante a conversa, certo? Então a serpente disse à mulher, volta no anterior, volta no 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Vamos aqui para você entender. A serpente perguntou, o que disse Deus? Perguntou para quem? Para Eva. O que disse Deus? Na resposta, Eva disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não. Mas bota de novo para mim, por favor. Nem. Lê para mim. Nem nele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus disse a Adão para não tocar? Sim ou não? Mas Eva disse para não tocar? Sim ou não? Quando a serpente pergunta, o que você sabe sobre a verdade? Ela acrescenta uma informação que não está no original. Não é uma informação da fonte. Quando ela diz, não toca, o diabo diz, é isso aí. Ela não sabe o que está falando. Ela não sabe o que está falando. Porque Deus disse para não tocar. Ele não disse isso. Ele disse não coma. Quando ela disse não coma, nem toca, eu não sei se foi o Adão, gente. Também não quero culpar o cara, não está aqui para se defender. Mas isso é nitidamente o que os nossos pais faziam quando éramos pequenos. Todas as vezes que o nosso pai ou mãe tentava nos manter dentro de casa, aconteceu isso com muita gente, acredito eu. E não tinham argumentos para nos manter dentro de casa. Sabe o que eles faziam? Botava o velho do saco do lado de fora. Não vai lá fora, que o velho do saco pega você para fazer sabão. Não é nem sabonete, sabão. Sim ou não? A quantidade. Gente, eles fizeram com o que podiam, tinham e podiam. Mas cá convenhamos, o que muitos líderes religiosos fizeram, quando não conseguiam manter as pessoas dentro da igreja, é botar o bicho papão lá fora. Sim ou não? Pois é. Quando Eva diz não toca, o Satanás falou, maluco, vou pegar essa doida, quer ver? Certamente não morrerá, morre nada, Eva. Palhaçada é essa, menina? Morre nada. E aí eu te pergunto, se ela pegasse na fruta, ela morreria? Então o que o diabo quer? Pegue. Porque quando você pegar e não, você pensa que se comer também não morre. Gente, deixa eu falar uma coisa a você. Quando você vê os pastores subindo aqui, impulsionando você a ler Bíblia, opa, você tem que entender o que nós estamos fazendo. Você está entendendo? Nossa proposta é que você conheça tanto a verdade, que ninguém te engana com nenhum tipo de mentira. Você está entendendo? O que te faltar de conhecimento bíblico, você vai vencer com conhecimento de Deus na intimidade. Mas quanto mais você souber, mais imune você fica. Eu imagino a Eva, pegou, não morreu, e não morri. Para ela Deus já está mentindo. Porque a proposta do diabo é exatamente essa. A voz na serpente é aquela voz que vem todas as vezes na nossa vida para nos convencer de que o que Deus disse não é bem assim. Que nós precisamos de uma atualização bíblica. Não precisa, não. Nós é que às vezes não entendemos direito. Eva pegou, comeu, sim ou não? E morreu? Morreu nada. Quem é que chegou? O Adão. Eu imagino, o limite foi ultrapassado. E Eva está viva.
Ei, Idão. Já dei uma. Certo? Já sou dono da Apple. Dá duas e vira meu sócio. Sabe o que é mais engraçado disso tudo? É Deus. Deus é tremendo. Eles comem os dois? Come sim ou não? Morre? Não. Deus é... Tem gente que ainda quer questionar Deus. Deus é tão misericordioso que as duas múmias comeu. E Deus estendeu a misericórdia e não matou. Pare e pense. Mas pastor, que voz é essa? Bom, a voz na serpente, para nós acelerarmos, é a voz que vai tentar fazer com que você faça o que Deus disse para você não fazer. Pastor, como é que eu reconheço essa voz? Ela é simples de ser reconhecida. Todas as vezes que você ouvir a voz na serpente, depois que você ouviu, você tem que se esconder. Se o que você vê no seu celular tem que ser escondido por causa de uma senha, e ninguém pode ver, o seu celular é a serpente. A serpente mudou, mas a voz continua a mesma. A voz na serpente hoje, a voz da televisão ou na televisão é a voz da serpente? Pode ser, depende do que você assiste. Nunca diga, eu vou assistir televisão. Diga, eu vou assistir um programa de televisão que eu pré-selecionei para ver. Na minha casa entra televisão, sim ou não? Mas não entra determinados programas de televisão, porque traz consigo a mesma voz que estava porque a serpente morreu, mas a voz continua a mesma, falando num site, entendeu? Falando num aplicativo, num programa de televisão, num relacionamento de amizade, mas todas as vezes que você ouvir a voz da serpente, depois que você fizer, você tem que se esconder, porque traz vergonha, humilhação, entendeu? Porque a serpente, lembra? A serpente está lá no Apocalipse, porque o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, está lá. Todos que ouviram. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vocês conhecem de Bíblia. Vamos aqui, só para você entender. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Acã. Jericó vai ser conquistada. Não pode pegar nada, porque a primeira conquista, tudo pertence a Deus, é a primícia. Sim ou não? Acã pega? Pega ou não? Ele pegou. Coloca para mim, por gentileza, Josué capítulo 7, verso 21. Josué 7, 21. Dá uma olhada nesse texto que vai para a tela. Quando vi a árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos? Quando entre os despojos uma boa capa, 200 ciclos e uma cunha de ouro do peso de 50, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão... Isso... Se você ouve a voz da serpente, não pode usar a capa, não pode usar a prata, não pode usar o ouro, porque você tem que esconder. Quer saber, como é que eu identifico a voz na serpente? É simples. O que você vai fazer não pode ser visto por ninguém. A serpente é da escuridão, enquanto Deus é da luz. Quer saber se é a voz de Deus? Tudo que você fizer, todo mundo pode ver, todo mundo pode saber. Porque o que você faz, certo, engrandece o nome de Deus, honra a sua família, honra o seu nome e beneficia o coletivo. Você consegue entender isso? Se o que você vê, o que você sabe, o que você fala, não pode mostrar para ninguém.
Ó, serpente, sua parceira. Juízes capítulo 14, verso 9. Está aí, ó. Juízes 14, 9. Coloca na tela. Tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu e a sua e deu-lhes dele. E, porém, não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo porque era proibido. Sansão não podia pegar o mel do corpo Quem foi que mandou Sansão pegar? Quem foi? A serpente. Onde ela estava? Sei lá, no Sansão. Incorporada, não sei, também não sou obrigado a saber tudo. Quando ele fez, ele pegou o mel, sim ou não? O mel era maneiro? Era ou não era? O mel era doce. Mas o local que o mel estava era proibido, porque o diabo é especialista de colocar coisas doces em lugares proibidos. E depois que faz, tem que ir com... Vamos para o Novo Testamento, Ananias e Safira. Venderam uma parada. E falei, aí, Safira, beleza, Neto? Falei, Nani, isso. E vamos vender, vamos dar só a metade, vão a mais. Note que o Pedrão já falou. Ô, Nanias, pô, maluco, a casa caiu, maluco. Pô, pega a visão, fiel. Pô, cara, o dinheiro não era teu, eu ficava com ele, para você veio mentir, o Espírito Santo. Naninha se lascou. Tem gente que me pergunta o tempo inteiro, como se fosse difícil. Como, pastor, eu vou ouvir, eu sei que é Deus. É só tudo aquilo que você for fazer, todo mundo pode. Não envergonha você, não envergonha a família, não envergonha a sua igreja, não envergonha o nome do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado, e pronto. Então fique atento a essa voz. É a voz na? A voz na? Segunda voz, que voz é? A voz de quê? Isso, vamos lá na sarça, dá um pulinho lá. Isso. Êxodo, vou usar um texto só que fica fácil. Êxodo 3, verso 4. Êxodo 3, 4. É a voz da sarça, ou na sarça, da sarça não. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da... E o que Deus disse? Moisés, Moisés. E Moisés falou, eu-me aqui, Senhor. Eu gosto da voz da árvorezinha. Pastor, que voz é essa? Preste atenção. Quando Deus articula, me permita falar assim, a ida do povo para o Egito, o povo não pode chegar no Egito sem proteção. Ou aquela família de aproximadamente 70 pessoas. Deus manda alguém à frente para se tornar um governador e para montar uma estrutura para receber este povo. Quem é que ele manda na frente? Quem é que ele manda? O próprio José disse isso a seus irmãos. Vocês não me venderam. Deus me mandou na frente para a conservação da vida. Sim ou não? Bom. Um governador estava apto para receber o povo. Até porque eram apenas 70 pessoas, aproximadamente. Para sair do Egito, um governador não vai ter autoridade. Então Deus precisa de um faraó. Mais de 1 milhão de pessoas. A mão de obra do Egito vai se perder na saída daquele povo. Então Deus vai preparar um faraó. Quem é esse faraó? Ou suposto faraó, ou criado para ser adotado pela filha do faraó. Quem é ele? É Moisés. Sim ou não? Sim.
Pastor, mas o senhor sabe, eu entendo um pouco de história, e jamais um egípcio, ou os egípcios aceitariam um estrangeiro como governador. Sim, você conhece a história, mas você também deve saber que o Egito foi dominado por muito tempo sob os Ixos, ou para os Ixos, um povo que veio, certo, da Ásia, trazendo consigo os cavalos, que o Egito nunca conhecia, e foi dominado por eles. E quem não te garante que foi nesse período? Porque seria muito mais vantajoso para um povo estrangeiro ter um governador que também fosse estrangeiro. Politicamente era fantástico, mas depois vai ler e confere o que eu estou falando. Só que o Moisés estava com um problema. Moisés estava meio assim, afoito. Sabe? Ele tinha uma promessa, sim ou não? Ele sabia quem ele era. Mas ele acabou matando um egípcio. E ali ele, me parece, queima uma etapa. E aí ele tem que fugir para o deserto, sim ou não? E agora está lá pastoreando o rebanho do Jetro. Então ele está lá pastoreando. Quando de repente a árvorezinha está pegando fogo. E aí a voz fala, Moisés, Moisés. Ele falou, eis-me aqui. Deus falou, eu estou precisando de tu para libertar o povo. Moisés falou, agora não vai rolar. Explicar ao senhor, eu já estou, não estou muito bem, sabe? Estou com dificuldade de fala. Quando eu era garoto, que eu achei assim que eu era o cara. Aí não rolou. Bom, a voz da sarça é a voz que vai dizer para mim e para você, enquanto você achar que por seu braço você resolve os problemas, Deus não vai agir. Deus começa a agir quando você, apesar de saber de todas as suas qualidades, você sabe que tudo vai acontecer na sua vida, porque Ele é bom, misericordioso e permite que isso aconteça. A voz da sarça é a voz que vem falar, Moisés, é agora! Moisés falou, Deus falou, não gagueja não, seja homem, rapaz. Então vou arrumar um ajudante para você. Quem? Outro velhinho. Vai aquelas duas carcassinhas. Eu imagino que ele achou que seria um garoto novo. Não, rapaz. Esse pessoal que ri depois dos outros é o maior barato, né? Todo mundo riu, aí a pessoa... Agora entendi. Volta aqui. Serginho não está aí não, é ou não é verdade? Vamos embora. Vamos voltar aqui. Eu gosto dessa voz, tá certo? Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem identificá-la. Queimando etapas. Nós precisamos ter a sensibilidade da voz da sarça, de aguardar e de saber que Deus está no controle de todas as coisas. E que mesmo que o momento pareça favorável para você, você tem saúde, você tem dinheiro, você está muito bem, não é disso, é o reino de Deus. E no reino de Deus você tem que estar alinhado com Deus. Moisés pensou que era a hora e não, quando ele pensou que não era, então nós temos que ter sensibilidade. Entendeu? Não dá para falar muito, vamos mudar agora da sarça para jumento. Números 22 e 28. Uma jumenta. Pensa numa jumenta espiritual. Consegue ver o que muito crente não vê, a jumenta. Pensa. Eu gosto desse jumento. Então o Senhor abriu a boca a qual disse que te fiz eu para me espancar. Eu achei isso fantástico. Um jumento que sabe contar. Alfabetizada. Isso mesmo, Balão. Ó, 1, 2, 3. Falei para meu filho, minha neta vai fazer 1 ano e não conta. A jumenta já conta. A Bíblia não é engraçada? Meu Deus do céu. Por isso que no culto da palavra não pode falar isso, não. Presta atenção. O povo de Deus vem marchando, conquistando, Deus na frente e tal, aquela coisa toda. Aí, quando chega em território moabita, um tal de Balaque, um Zé Ruela lá, que era rei dos moabitas, tá certo? Pode falar assim, né, irmão?
Tem que olhar para o pastor, senão nós não voltamos. Abre um sapão aqui, ó, e nós saímos lá em Moabe. Aí, olha só que maneiro. Aí o Balaque está lá cheio de medo, ele é o rei dos Moabitas, então o povo está pressionando, olha, esse povo vem vencendo todo mundo, então como é que vai ser conosco? Nós estamos com medo. O Balaque falou, eu também. O que você vai fazer? Eu vou chamar o Balaão, que é um cara meio feiticeiro, meio uns caras assim, sabe? Um indivíduo assim que tem uma comunhão com o negócio lá de cima, e para ele amaldiçoar o povo. Vou mandar o pessoal lá chamar o... Aí mandaram lá chamar o Balaão. O Balaão falou, fica aqui que eu vou conversar com o chefe dos crentes. Aí Deus falou, Balaão, segura a onda. Esse povo eu abençoei e ninguém amaldiçoa. Não vai com esse camarada não. Ele falou, pode ir embora, que Deus falou para não diminuir não. Isso aí vai dar retaliação no mundo espiritual. E aí, deixa, vai embora. Chegou lá, falaram para o Balaque. O Balaão falou que não vem não. Ele falou assim, não vem não? Quer ver como é que vem? Melhorou o nível dos príncipes e dos presentes. Chamou lá o Balaão. Imagina que o Balaão chegando agora. Primeiro foi no Fusquinha. Agora já encostou lá uma Mercedes. Os caras bonitão, de terno. Uma maletona. Falou, e aí, Balaão, beleza? O Balaque mandou a gente vir aqui. O Balaão falou, caraca, mano. Vou ver se Deus mudou de ideia. É, na verdade. Porque Deus já não tinha falado, sim ou não? Porque tem gente que Deus fala, mas é só o diabo aumentar o preço, que a pessoa quer saber se Deus mudou de ideia. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Você está entendendo? E aprenda uma coisa, se você quer servir a Deus, quem serve a Deus por dinheiro, serve a Satanás por um salário maior. O Balaão falou, fique aí que eu vou falar com Deus. E aí, Senhor? Deus falou, ô Balaão, não vai rolar. Volta os caras para o Balaque. Depois você lê, que é super engraçado. Pensa num livro divertido, Bíblia. Eu morro de rir lendo. Cobra falando, jumenta falando. Peixe comendo os outros. Oh, meu Deus do céu, eu amo a Bíblia, eu amo, eu me divirto. O Todo-Poderoso chega diante de um cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Falei, nossa, quero acessibilidade, entendeu? Queria uma Bíblia em braille. Mas ela não é divertido. Então volta aqui. Volta para cá. Aí, o Balaque falou, não é possível! Aumentou o nível dos príncipes. Agora os príncipes chegou, meu irmão. De Ferrari. Sabe, os caras. Balaão falou, fique aí. Eu imagino Deus. Vai, Balaão, vai. Porque você tem que entender. Quando Deus falar vai, que você irritar ele, presta como ele fala vai. Outra coisa, você vai orar a Deus, por favor, quando terminar de orar, não vira as costas e vai embora. O nome disso é monólogo. Se você quer diálogo, você fala, fique assim e fala, Senhor meu Deus, oi só, estou com 32, solteira. Apareceu esse aí, ó. Não é o que eu queria, mas é o que o mercado está oferecendo. Nem parece tão homem assim, mas... A gente pega o que está. O profeta Isaías já está aí dizendo 7 mulheres para um homem. Quando você terminar de fazer a sua oração, por favor, cala essa boca. Para ver Deus falar, ó, minha filha, isso aí é laço. Isso não mergulha na piscina, isso desce assim, ó, na escadinha. Ó. Você está entendendo? Você está rindo, mas o assunto é sério. Oi, irmão, isso aqui é uma Assembleia de Deus mesmo? O povo aqui é maneiro. Caramba. É fantástico. Lá vai o Balaão, montou na jumenta dele, vamos acelerar aqui. Olha lá, pocotó. Aí ele... De repente, no caminho, o que aparece? Um anjo com a espadona.
A jumenta que não é otária. Ó, saiu do caminho. O Balaão pegou e desceu o porrete na jumenta. Trouxe a jumenta para o caminho de novo. Lá vai a jumenta. Balaão em cima. Aí vai passando num lugar apertadinho. Quem é que para lá? Vem assim com a espada na mão. O jumento zorro lá. O anjo zorro. Com a espada. A jumenta, para não esbarrar no anjo, passou assim, ó, beirando. Prensou o peso. O Balaão desceu, mas bateu na jumenta, mas bateu. Beleza, e foram embora. Passou num lugar onde não tinha espaço. Quem é que está em pé na frente com a espadona assim? O anjo. A jumenta falou: isso já virou violência doméstica, isso. Eu vou sentar. A jumenta sentou. Quando sentou, meu filho, o Balaão pegou. Uma bateu na jumenta, uma bateu. Aí Deus abriu a boca da jumenta. E falou: ei, Balaão. Pô, tu já me bateu 3 vezes, maluco. Por que você me bateu? Ele falou: por quê? Note que o Balaão está tão nervoso que ele está conversando com a jumenta e não... Já aconteceu isso no seu casamento? Você conversa com o jumento e nem nota. O cara está conversando com a jumenta. Você está me envergonhando? Você dá sorte que eu não tenho uma espada aqui. Ela falou: nunca fiz isso contigo não, maluco. Estou acostumado a fazer isso, uma jumentinha maneira. Como pouco, ando pra caramba. Ele falou: eu mataria você. Quando falou mataria, os olhos do Balaão abriu e o anjo está lá em pé com a espada. O anjo olhou e falou: aí, Balaão, tu dá sorte que ela não veio, maluco. Que se ela vem, tu não tem espada, mas aqui, ó, eu matava você agora, ô maluco. Ele nem pediu desculpa. A jumenta não. Pastor, que voz é a voz da jumenta? A voz da jumenta é a voz que todo mundo acha que é sempre do diabo. A voz que diz para você: não vá porque eu não quero você lá. Pare de achar que todo impedimento é de Satanás. Tenha sensibilidade para entender que muitas vezes Deus coloca um obstáculo na sua frente porque Ele não quer que você vá, não quer que você se relacione, não quer que você compre, não quer que você mantenha relacionamento naquele lugar. A voz da jumenta é uma voz de limitação, sim. Nós precisamos entender isso com muita maturidade. Isso. Não rejeite o impedimento. Não tente enfrentá-lo. Antes de tomar qualquer posição contra um impedimento, pergunte a Deus quem é que está te impedindo. Lembra o apóstolo Paulo? Eu fui impedido pelo Espírito? Isso. Tem pessoas que é só o impedimento aparecer que ela desiste. Não. Se o impedimento for de Satanás, enfrente, porque Deus te dá vitória. Mas se o impedimento for de Deus, não tente enfrentá-lo, você vai se dar mal. Você consegue entender isso? Vamos para o último, para nós ganhar tempo. Mateus 3,17. Dá uma olhada nesse aqui, porque esse é maneiro. Eis que uma voz dizia, o que ela dizia? Este é o meu filho, em quem? Preste atenção. Jesus vai ser batizado, está saindo da Judéia, do sul para o norte, para a Galileia. Passa próximo a Jericó, ao Jordão, e ali ele vê João Batista batizando.
vai até João para ser. João esboça um nível de resistência, Jesus esclarece e diz, tem que ser assim. João batiza. Assim que Jesus é batizado, uma voz vem dos céus e diz para Jesus, vai dizer para ele quem ele é. Vai dizer para João que ele está fazendo a coisa certa. E vai dizer para as pessoas, ok? Quem Jesus é. Está tudo certo. A voz diz, este é meu filho amado. Quem é que está ouvindo isso? Jesus. A voz diz o quê? Você é meu? Você é meu? Isso. Essa é a voz. É a voz que vem dizer para Jesus sua identidade, não sua missão, sua identidade. Porque a missão de Jesus vem depois de sua identidade. Porque identidade precede missão. Quem encontra a missão antes de achar a identidade acaba se atrapalhando. Descubra quem você é primeiro, para depois o que você veio fazer. Jesus agora vai para o deserto, sim ou não? Para ser. E o que o diabo quer saber é seu conhecimento. Note, a história começa no Éden, mas agora está aqui. Quem é que aparece para Jesus para tentá-lo? Diga a essas pedras que se tornem em isso. Aquele que está conversando com Jesus é o mesmo que impulsionou Ananias e Safira. Foi o mesmo que convenceu a Sansão de que ele poderia pegar o mel no lugar proibido. Olha só. Ele é o mesmo que induziu Eva, ou que conseguiu, certo? Só que agora ele está diante de alguém. Esse alguém é Jesus. Eu preciso te explicar uma coisa, que apesar de João dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de... Apesar de João dizer que o verbo se tornou carne, Jesus não sabe o Velho Testamento, porque o mundo espiritual introduziu isso na cabeça dele, não. Ele sabe porque estudou e leu e aprendeu. É assim que funciona. Se você olhar a estratégia do diabo, qual é? O que o diabo diz? O quê? O que a voz que dizia, que veio do céu disse para Jesus? Você é meu? A voz do diabo disse o quê? Se tu és. Deus disse o quê? Você é. O diabo disse o quê? A proposta do diabo é botar dúvida onde Deus botou certeza. Quem você é? Você sabe? Se sabe, está na hora de se comportar como quem sabe quem é. Se você conhece a sua identidade, sabe que você não é qualquer um. Que independente do lugar que você esteja, quem é que está com você lá? O seu Pai. Preste atenção. Pouquíssimas vezes você vai ver Jesus chamando Deus de Deus. Na maioria das vezes, você vai ver Jesus chamando Deus de Pai. Pai nosso que está no céu. Meu Pai trabalha até agora. Pai, bem sei que sempre me ouves. Identidade. A voz dos céus é a voz que vem dizer para você quem você é. E as fases da sua vida e os mundos cujos quais você fará parte. É assim que funciona. Você nasceu, veio para o mundo dos vivos. Se converteu, entrou no mundo dos crentes. Se casou, entrou no mundo dos cônjuges. Teve filhos, entrou no mundo dos pais. Cada mundo traz consigo o seu protocolo. E antes de entrar, desculpa quanto custa. Se não está
pronto para pagar o preço de ser casado, não case. Mas o mundo dos casados não é o mesmo dos solteiros. Você tem que saber sua identidade. Vamos embora, vamos para a Babilônia. Chegamos na Babilônia. Quem somos? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peraí. Esse nome de vocês para nós aqui é meio complicado. Esse nome não pertence à nossa cultura. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o nome de vocês. Tá certo? Vamos lá. Não mais Daniel, Beltesazar, não mais Ananias, não mais Azarias, não mais. Agora é Sadraque, Mesaque e Abednego e Beltesazar, sim ou não? Isso. Qual é a proposta? Remover sua identidade. O que é? Basta você ir para a faculdade que você esqueceu quem você é? De quem você é filho? Basta você ir namorar que você já não sabe mais quem você é? Basta você sair da igreja que você já não sabe mais quem você é? Identidade. Preste atenção. As pessoas diziam que Jesus era um glutão, sim ou não? Dizia que ele tinha demônio, sim ou não? Dizia que ele era a reencarnação de João Batista, sim ou não? Dizia que ele era Jeremias, sim ou não? Dizia que ele era Elias, sim ou não? Mas ele sabia quem ele? Isso. As pessoas podem confundir quem você é, mas você não. Preste atenção. Preste atenção. Adão e Eva, eles perderam no paraíso. E por que eles perderam? Falta de conhecimento. Preste atenção. Se você é o filho de Deus, diga para essas pedras se tornarem pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Beleza? Por que você não tenta a Deus lançando-se do pináculo do templo? Porque está escrito, porque o Senhor, Deus, dará ordem aos teus, mas também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Bom, já que com a Bíblia eu não consigo vencer você, vamos ver se eu consigo vencer você com uma boa oferta. Olhe os reinos deste mundo. Preste atenção, o diabo usou quantos versículos bíblicos? Quantos? 2. Jesus até agora usou quantos? 2. Sim ou não? Quanto está? 2-2. Certo? Só que o diabo já descobriu que aqui não dá para ganhar dele. Porque ele sabe quem ele é. Ele conhece a verdade. Você já viu a frase Deus é amor, sim ou não? Ela está certa? Sim ou não? Sim. Porém, ela está incompleta. Se alguém acreditar que Deus é amor, automaticamente ele acredita que o homem pode fazer tudo o que quiser, que o amor de Deus irá encobrir. Então, a frase Deus é amor não está errada. E também não está certa. Seria uma frase na nota antiga que nós ganharíamos o quê? O mês certo. Porque Deus é amor, sim ou não? É justiça, sim ou não? É fogo consumidor, sim ou não? Pois é. Nós precisamos saber. Conhecer a palavra. É isso. É o conhecimento. Porque quer para conhecer a voz da serpente, ou na serpente, ou a voz que conversou com Ananias e Safira, ou a voz que conversou com Sansão, é saber reconhecer o mal. Mas reconhecer a voz que está, eu não citei aqui no profeta Isaías, que vem por detrás dizendo, este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. A voz vem por detrás. Jesus entra no barco e dorme na popa, nunca na proa. Não. E não é apenas porque lá na frente bate mais e cá atrás bate menos. É porque ele está dizendo,
vocês estão aptos para tomar as decisões só não aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite, porque você vai prosperar seu caminho. Deixa eu falar uma coisa para você, que é mais um modelo, não é o único. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso, isso. Mas Jesus está conversando com a mulher samaritana, e diz, porque Deus está buscando verdadeiros. Um texto diz, buscar-me-eis e me encontrar, e o outro diz, Deus está buscando. Você pode buscar a Deus ou se tornar alguém que Deus está buscando. Você pode ir atrás das bênçãos ou fazer as bênçãos ir atrás de você. Você pode ser alguém que quer ganhar as coisas dos outros ou ser alguém que quer conquistar coisas para que os outros se beneficiem daquilo que você conquistou. Você define. É assim que funciona. Aquilo que você ouve e atende é o que vai dar sentido à sua vida. Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pés? Feche seus olhos aí, rapidinho. Na hora aqui. Feche seus olhos. Pode fechar, ninguém vai pegar nada seu não. O pessoal fica olhando para mim. Feche seus olhos. Se tiver algum tecladista aqui, alguém, rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu vou ficar com meus olhos fechados. Gostaria que você fechasse os seus. Porque eu quero te fazer uma pergunta. Se não há uma voz conversando com você nesta noite, dizendo por que te trouxe aqui, para que te trouxe aqui, também pode ter uma voz tentando te convencer de que este não é o momento, tentando usar bons argumentos de que ainda existem algumas pendências, de que esta igreja é como a igreja cuja qual você foi ferido. Eu não sei. Eu sei que esse é um ministério sério, onde ninguém quer te constranger. Eu só queria dar a oportunidade a você, se nessa noite, aquela mesma voz que falou com Moisés na sarça, aquela mesma voz que Isaías narrou, este é o caminho, andai nele. Se você é capaz de entender que essa voz que vem de Deus, e até mesmo se em contrapartida a isso, você está ponderando, que Deus te dê força para vencer. Mas eu quero te perguntar, se nessa noite você quer voltar para Jesus, prender esta palavra no teu coração de uma forma firme e forte, para vencer as adversidades. Se hoje, se esta é a sua noite, você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez, se tem alguém assim, só se tiver, eu queria que você levantasse a sua mão agora, e eu quero orar por você, se essa é a sua noite. Se tiver alguém, faz assim para que eu veja, e eu oro por você, quer aqui embaixo, quer lá em cima. Tem alguém aqui que deseja fazer isso hoje? Pastor, Deus me trouxe aqui para que eu pudesse retornar aos seus caminhos. Isso, eu estou vendo uma mãozinha levantada ali. Tem mais alguém? Me ajude aqui, por favor. Ali tem outra. Isso. Quem age é Deus. É uma voz que tem que conversar com você, ao seu coração. Deixa eu pedir você que quer tomar essa decisão. Estou vendo mais alguém no cantinho. Vem aqui à frente, por favor, para que nós pudéssemos orar por você.
Me dá essa honra de poder orar por você aqui. Saia do seu lugar, se essa é a sua noite. Ninguém quer te constranger, ninguém quer te expor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que Deus e com o encontro que Deus marcou com você hoje, aqui. Isso. Vem para cá. Saia do seu lugar. Isso. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus, sim. Olha só quantas pessoas, ainda tem gente vindo ali, tem gente descendo lá. Isso, vem para cá. Você quer ver como é legal? Olha só. Seu nome, irmão? Paulo. Fala para mim aqui, ou para todos nós. Quando você levantou hoje de manhã, Paulo, botou seus pés no chão, você imaginava que já pertinho do final da noite desse dia, você estaria tomando essa decisão aqui na frente? Você planejou isso, Paulo? Não. Não, né? Provavelmente nenhum de vocês. E você sabe por quê, Paulo? Porque não foi você que escolheu Jesus. Foi Ele que escolheu você. Foi Ele que marcou o encontro com você hoje, aqui. A desculpa que Ele te deu, eu não sei. Talvez Ele me usou como desculpa. Oh não, eu vou lá na igreja hoje, porque eu vi aí um anúncio que o pastor vai pregar. Eu vou lá no culto da terça-feira, porque eu sei que sempre tem uma boa palavra. Eu vou porque um amigo me convidou. A desculpa que Deus te deu, eu não sei. Eu só sei que Ele marcou um encontro com você aqui, e que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero orar primeiro para nós termos um entendimento de discernir essas vozes, de entender esses momentos. Essas vozes sempre vão falar em momentos importantíssimos, cruciais. Não misture as coisas, tá certo? Achando que essas vozes têm que estar ou que vão buscar influência ou te influenciar em áreas que não são relevantes. Essa é uma decisão sua. Mas quando o assunto for sério, quando o tema e a pauta for expressiva e significativa, esteja atento, porque a serpente, o mal, vai tentar, certo? Te induzir. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, toma cada um de nós em tuas mãos. Vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada inúmeras situações de nível altíssimo de importância, onde sabemos que o Senhor irá nos alertar, tentar falar conosco, usar pessoas e situações, mas sabemos que a serpente, ou que a voz que estava na serpente, o mal, o Satanás, também tentará encontrar lugar no nosso coração. Guarda-nos, ó Deus, proteja-nos e nos dê sensibilidade para isso. Te entregamos agora essas vidas que aqui estão à frente, voltando, retornando para os teus caminhos, porque ouviram a tua voz. Não foi a minha poderia ser bloqueada, mas a tua não. Porque se o Senhor age, ninguém pode impedir. Por isso, impulsionadas pelo teu Espírito Santo, essas pessoas ouviram a tua voz nesta noite, dizendo: este é o caminho, andai nele. Dizendo: o tempo é hoje,
como o Senhor disse naquela sarça a Moisés. Recebe os teus filhos e filhas nesta noite, e que a decisão que eles tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Te damos graças pela vida de nossos irmãos, pelo poder do nome de Jesus. E você pode dizer amém? Isso, pastor. Isso, só um minutinho. Oh, que legal.